Boa noite, igreja. Estamos felizes de estarmos mais uma vez aqui para juntos compartilharmos do que Deus tem feito em nossas vidas. Ano novo, janeiro de 2026, e eu queria saber dos irmãos se vocês são daqueles que fazem aquelas promessas em dezembro, assim, em janeiro eu vou começar uma dieta. Em janeiro eu vou começar a leitura bíblica anual e em dezembro eu vou ler a Bíblia toda. Quem é daqueles irmãos que fazem umas promessas assim em dezembro? Tem uns irmãos assim, ó. Obrigado, Ivan. Todos nós, a gente gosta de fazer essas coisas, porque parece que quando chega em dezembro, a gente entra, parece num ambiente novo, né? Parece que dezembro, o alvoroço do Natal e do Ano Novo, a gente vai esperando uma expectativa assim, de algo novo em 2026. Parece que quando chega assim metade de dezembro, que vai chegando perto de Natal, a gente vai olhando já o preço do Chester, que a gente só compra no Natal, né? E parece que a gente já vai olhando o tender, né? As rabanadas que só come nessa época, não é verdade? Então, parece que em dezembro tem um clima, um ambiente diferente dos outros meses do ano. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite que ano novo, mente nova. Mas como assim, Tiago? Mente nova. E eu quero explicar nesta noite para os irmãos como que Deus pode renovar a sua mente. Não adianta de nada nós entrarmos em 2026 e não mudar as nossas atitudes. Você acha que terá um ano diferente? Você que é daqueles que gostam, 2026, em janeiro, eu vou começar aquele jejum intermitente, não vai precisar de Monjaro, Ozempic, caneta amarela, né? Não vai precisar de nada disso. Eu vou fazer um jejum e vou emagrecer. Nós temos uma expectativa para o ano de 2026. Eu acredito que você também tenha uma expectativa para esse ano. Embora o cenário econômico, o cenário político não é tão favorável, mas nós cremos, todos nós temos o pensamento positivo de que este ano será melhor do que o ano anterior. Alguém aqui pensa diferente? Alguém aqui acha que esse ano vai ser pior que 2025? Eu acredito que não. Então quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 2. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala com a igreja de Romanos. Orientações valiosíssimas para aqueles irmãos ali. Quem trouxe Bíblia, diga amém aí. Amém. Bíblia de papel, de livro. Quem trouxe Bíblia aí? Quem não trouxe, senta do lado de um crente aí e vamos compartilhar. Mas peraí, Tiago, tu está lendo o tablet aí? Eu estou lendo o tablet também, mas eu trouxe minha Bíblia aqui, ó. O importante é você estar com a palavra no seu coração, né? Independente de ser tablet, celular ou papel, o importante é ela estar cravada dentro de vocês. Quem achou, diga amém. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se
pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem, vamos falar todos juntos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós temos em nossa mente uma vida padrão. Eu acredito que cada um de nós sabemos muito bem o que queremos ter. Nós definimos em nossa mente que temos que ter um padrão de vida, seja uma casa própria, seja um carro do ano, seja um bom emprego. Todos nós definimos isso como um padrão de vida. Buscamos o melhor emprego para nós darmos uma qualidade de vida boa para a nossa família. Nós corremos atrás de tantas coisas deste mundo para que nós possamos ter algo de bom. Todos nós, pensa direitinho aí, você tem um padrão. Você sabe o que você quer ter. Você sabe o que você quer conquistar. Talvez esse ano de 2026 seja o ano da conquista que você tanto sonhou. De uma casa própria, ou de um carrinho, de um bom emprego, de uma formatura na faculdade. O mundo, eles nos impõe um padrão. Ele nos apresenta o que nós devemos ter e o que nós devemos fazer. Esse é o padrão do mundo. Vou esclarecer. Se você não tem uma casa própria, se você não tem um carro do ano, se você está desempregado, o mundo diz que você é um fracassado. Entende que o padrão que o mundo nos traz e impõe é um padrão que nós acabamos adotando. Como assim, Tiago? Eu preciso ter tudo que o mundo diz que eu tenho que ter? E essa é a questão. Qual é o custo para nós para ter esse padrão que o mundo nos impõe? Muitas das vezes ficamos longe da família, trabalhamos o tempo inteiro, nos ausentamos de reuniões familiares, de aniversários. Nós preferimos, muitas das vezes, o trabalho, porque nos traz recursos, do que passar mais um tempo com Deus ou com a família. E o afastamento, ele gera um esfriamento. Quando ficamos tempo demais longe de algo, deixamos de ser influenciado por isso. Quer um exemplo? Quando sua mamãe ou sua esposa tira aquela lasanha do forno, fervendo, a minha mãe, ela vem com uns panos assim, né, mãe? Ela olha, afasta todo mundo, que é queimadura de 3º grau, né, mãe? E aí todo mundo, aí ela bota lá no meio da mesa, Mas daqui uns minutinhos você pode encostar naquele pirex ali tranquilo, porque já esfriou. Percebe que o ambiente que você está determina o comportamento. Se aquela lasanha permanecesse no forno, ela iria ficar quente, mas ela saiu de dentro do forno. Quando a gente tira aquela Coca-Cola geladinha do freezer e coloca em cima da mesa, hoje estava quente, né, meu irmão?
E lá no almoço da minha mãe, meu pai tirou uma coca, né, pai? Botou na mesa. Quando a gente foi almoçar, a coca já estava quente. Aí minha mãe, tira isso daí, menino, vai pegar uma coca do congelador. Porque aquela coca saiu da refrigeração e logo, logo ficou quente. O ambiente determina o nosso comportamento. Eu lembro de um vídeo desses da internet, um fazendeiro jogando uma bolinha no meio de vários cachorros grandes, sabe? Pastor alemão, Rottweiler, jogando. E estava lá no meio daqueles cachorros correndo atrás da bolinha, sabe o quê? Uma ovelha. Eu falei, meu Deus, nem sabia que a ovelha corria atrás de bolinha. Ué, mas por quê? Porque aquela ovelha cresceu no meio dos cachorros. E ela, na cabecinha dela, pensava que era um cachorro. Se bobear, até latia. O ambiente determina o comportamento. Eu acredito que todos aqui já viram aquele filme Tarzan. Quantos já viram aí o Tarzan? Todo mundo, né? Teve várias versões de Tarzan, né? O Tarzan que o meu pai assistia era em preto e branco, né, pai? Era aquele Tarzan bruto, né? Hoje em dia tem uns Tarzan meio estranhos, mas é Tarzan, né? Ele pula, ele brinca, né? Mas é Tarzan, ele está no meio daquele ambiente, ele acha que é um deles, porque ele foi criado no meio da floresta. Mas e nós? Nós somos deste mundo? Nós pertencemos a este mundo que nós estamos aqui? Paulo, nesse mesmo versículo, ele vai nos dizer para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Mas nós vivemos aqui, Tiago. Vai falar que você não quer ter uma casinha boa, um carrinho do ano, um bom salário? Quero. Ué, se Deus quer me dar, eu quero. Você vai rejeitar? Mas o ponto não é esse. O ponto onde eu quero entrar, qual é a sua prioridade? A sua prioridade é viver nesta terra buscando os padrões deste mundo? Vou trabalhar, fazer extra, porque eu quero comprar um carro zero. Aí você faz extra o ano todo, trabalhando para aquele patrão que tira tudo de você, e aí você vai lá e no final do ano compra um carro zero. E você está todo animado com aquele carro, mas aí em janeiro você percebe que tem que pagar o IPVA. E aí o carro zero é um valor alto, né? E aí você, quando vai ver o preço do IPVA, você cai para trás. E aí você começa a pensar, eu vou ter que fazer mais hora extra, porque eu não vou conseguir pagar esse IPVA. E aí você começa o outro ano já trabalhando em hora extra de novo. E aí a sua esposa fala, filho, tem o material das crianças. E aí quanto que deu, mulher? Deu R$1.900. Foi isso tudo? Ah, não, é para cada filho, misericórdia. E aí você já começa a enviar currículo e fala, não dá para hora extra mais, eu tenho que arrumar outro emprego. Misericórdia. Que padrão de mundo é esse que nós estamos vivendo, se endividando, correndo atrás do vento, como diz o sábio Salomão? Isso tudo é uma ilusão tão grande.
Continuamos aquelas corridas dos ratos, correndo atrás de coisas perecíveis, com prazo de validade, que um dia tudo vai se acabar. Eu, refletindo, pensei, estou com 37 anos, daqui a 50, 60 anos, provavelmente, não estarei mais aqui. E eu acredito que daqui a 50 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. Já parou para pensar quem vai estar morando na sua casa daqui a 50 anos? Será que ainda vai existir esse carrinho que você lutou tanto para pagar? Coisas deste mundo que se acabam tão rápido. Quando a gente pisca o olho, as crianças já estão com 6, 7 anos, já pedindo coisas. E se você tiver o molde deste mundo, você vai comprando aquilo, vai se endividando. E quando você menos perceber, está moldado ao padrão deste mundo. Bota a frase aí para mim, daquele do telão, que o castigo ele traz recompensa. Tem uma frase que eu separei para... Olha lá, ó, não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo na vida tem um preço. Você acha que é de graça? Você acha que é de graça? Hã? Tudo na vida ele tem um preço. Nós estamos dando tempo demais para as coisas que amanhã nem vão existir mais. O padrão deste mundo, ele nos ensina que eu tenho que fazer e cumprir as minhas necessidades. Eu como o que eu quero comer, eu bebo o que eu quero beber, eu vou aonde eu quero ir. E tudo isso que nós fazemos é o que eu quero. Tudo isso que nós planejamos é o que eu quero para mim. E quando nós nos deparamos com a palavra, nós somos confrontados. Porque Paulo vai dizer para nós: façam das suas vidas sacrifício vivo. Como assim, Tiago? Não entendo bem esse negócio de sacrifício vivo. Quando nós queremos fazer algo, mas que essa coisa vai ser contra a vontade de Deus, e eu abro mão, eu renuncio à minha vontade, eu estou sacrificando o meu eu. Eu estou sacrificando a minha carne. E para que nós possamos viver algo novo em 2026, nós precisamos mudar a nossa mente. Por isso que Paulo fala: renovem as suas mentes. Larga a coisa velha para lá e viva o novo. Calma aí, minha irmã. Larga o velhinho seu aí não. Viu, mãe? O velhinho fica, deixa ele aí.
Estou falando as coisas velhas. Não vai largar o velhinho. Viva o novo. Precisamos renovar as nossas mentes. Precisamos mudar hábitos. Precisamos cortar alguns ambientes. Bota para mim a frase do ambiente. O ambiente, ele molda o nosso comportamento. O ambiente sempre influencia o seu comportamento. Escolha pessoas, lugares que estimulem a melhorar. Dependendo do ambiente que você frequentar, você vai pegar trejeitos e costumes que aquele ambiente produz. Não, Tiago, eu sou forte demais. Não, isso não vai acontecer comigo, não. Deixa eu te contar uma experiência minha. Eu morei nos Estados Unidos com a minha esposa há uns anos, e lá tem muito mineiro, meu irmão. E eu só trabalhava com a mineirada. Tem mineiro espalhado para os Estados Unidos inteiro. E quando eu me dei conta, eu já estava falando mineirês. Eu ligava para meus amigos aqui no Rio, e eles falavam: rapaz, mas você está falando mineirês? E eu comecei a falar com eles que o trem é cabuloso demais, ué. Você está doido? Quando eu me dei conta, eu já era um mineiro nato. Até entre os mineiros, quando eles perguntavam, eu falava: mas tu é de onde, Minas? Tu é filho de quem? Eu falei: rapaz, que lá tudo é isso, né? Você é filho de quem? Porque lá eles conhecem a gente, as pessoas pelo pai, pela mãe. Eu falei: não, rapaz, sou carioca. Carioca, você tá doido? Carioca fala com X, não fala com S, né? As coisas, né? E eu percebi que o ambiente que eu estava inserido estava moldando os meus costumes. E aí a gente ia no restaurante lá e te servia lá um tal de Pink Lemonade. Eu falei: rapaz, mas que trem doido é esse? Uma bebida lá rosa e tal. Ela: não, você deve ser bobo, isso aí é limão com, sei lá, com o que, mano? Framboesa. Aí eu falei: você tá doido, eu vou tomar um negócio desse. Aí tomei, gostei, toda vez que eu ia no restaurante tomar. Aqui no Brasil não tem. Aí daqui a pouco eu percebi: rapaz, acabou com as coisas do Brasil, ué. E aí, o ambiente que eu estava inserido estava mudando os meus costumes. Mas, Tiago, será que lá no meu trabalho, se eu fizer umas amizades lá diferentes, eu sou crente, eu não vou influenciar eles, não? Pode, óbvio que pode. Eu influencio, os meninos me assistem lá pela internet, os meninos trabalham tudo, eu chego no trabalho, dou a paz do Senhor, a gente já abre com uma oração, quando eles estão com problema pede para orar, e todos nós, de alguma forma, influenciamos quem está à nossa volta. Você tem influenciado quem está perto de você? Ou você está sendo influenciado? Ou você está pegando os trejeitos e costumes deste mundo tenebroso? Quando nós aceitamos a Cristo e nós renunciamos às nossas vontades, nós passamos a viver como Cristo viveu. Nós nos moldamos à vida de Cristo. E deixa eu te fazer uma pergunta: você tem ficado parecido com Jesus? Ou com o diabo? Com quem que você está se parecendo?
Jesus está sendo mais presente no seu dia a dia? Ou você tem dado lugar ao inimigo das nossas almas? E são essas perguntas diárias que nós podemos fazer para nós mesmos que vai nos trazendo para o caminho de volta. Porque se nós não fizermos uma fiscalização no nosso dia a dia, a gente vai começar a sair da faixa. Eu acredito que os irmãos aqui são bons motoristas, né? Todo mundo aqui tem habilitação, os homens aí? Hã? Quem já não tirou aquele cochilo na estrada e já começou o carro saindo pela... Quem já teve essa experiência aí? Tem umas estradas por aí que você paga uns pedágio caro, que tem uns negócios no meio assim, ó. E quando você toca a roda ali, quem já passou por essa? Então você dormiu na estrada. Hã? Se nós começarmos a dormir no caminho, nós vamos começar a comer faixa. E deixa eu fazer um alerta aqui. O meu pai come faixa. A gente foi para a praia esses dias com a família, foi em comboio, né? Aí meu irmão cercou meu pai na frente. Eu falei, eu cerquei meu pai atrás e ele foi no meio. Né? Não vai escapar de nada, pai, pode seguro. E meu pai foi. Então, papapá. Daqui a pouco tá meu pai. Opa! Aí tu pisca o farol, dá a buzinada, aí ele volta. Tem misericórdia, meu Deus. Se a PRF pegar, não sei não, aí chama a Aline resolve tudo. Mas, se nós não fizermos isso na nossa vida espiritual, a gente vai acabar descendo a ribanceira e pode ser que a gente morra. Porque hoje tivemos a abertura do Casados para Sempre. Quem já fez Casados para Sempre aí? Ah, é uma bênção, meus irmãos. Se o seu casamento está bom, vai ficar melhor ainda. Hã? Se está ruim, vai ser restaurado para a glória de Deus. Casados para Sempre é uma bênção. E a primeira aula, pode dar spoiler, amor? Não? Vou falar só um pedacinho de Neemias, reconstruindo os muros, né? Neemias, primeira coisa que ele faz quando ele chega, ele dá uma volta na cidade e começa a olhar aonde que tem defeito nos muros. E realmente aqueles muros estavam todos destruídos. Mas ele começou a juntar as famílias e reconstruir aqueles muros. E volta e meia eles faziam a vistoria. Aonde tem uma rachadura, aonde tem um defeito, nós temos que ir lá e consertar. Porque se nós não consertarmos essa rachadura, daqui a um tempo, isso pode ficar maior e cair. Jean, aqui o mestre de obra, né, Jean? O que a gente faz com o muro rachado, hein, Jean? Conserta? Conserta. Tem conserto. Mas se nós negligenciarmos, esse muro pode vir a cair. E na nossa vida espiritual também é assim. Todos os dias, antes de dormir, você faz uma recapitulação do seu dia. E você começa a verificar onde você falhou. Talvez você tratou alguém mal, talvez você não cumpriu com algumas obrigações,
E aí você começa a fazer a reestruturação do seu muro. Porque se você for deixando para depois, vai virando uma bola de neve. E talvez vai ter que ser tudo destruído para depois construir de novo. Eu acredito que todos nós já vimos umas casas velhas por aí que não tem jeito mais. Tem que botar no chão, fazer outra fundação e levantar de novo. E em muitos casos, realmente precisa ser feito isso. Mas, nesta noite, nós temos a oportunidade de escolher como será o nosso 2026. Será que eu vou viver num ambiente ruim, que vai me trazer comportamentos que não agradam a Deus? Será que eu vou nutrir algumas amizades que me fazem pecar? Será que eu vou experimentar ambientes que vão te levar para o buraco? São escolhas que podemos fazer durante todo esse ano de 2026. Quando nós estamos convictos da nossa fé, quando nós estamos convictos de quem nós servimos, de quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos, pode haver um ambiente que for, que você vai moldar aquele ambiente. Mas como assim, Tiago? Você acabou de falar que o ambiente molda o seu comportamento. Quantos lembram aqui da história de Daniel na Babilônia? Babilônia, meus irmãos, talvez seja até pior do que nós estamos vivendo hoje. Mas Daniel estava convicto do que era, de onde ele veio e para onde ele ia. Você tem essa convicção de quem você é em Deus, da onde você veio e para onde você vai? Se você tiver essa convicção, você pode viver na Babilônia, que aquele lugar não vai mudar você. Por quê? Porque a nossa vida espiritual é mais presente do que a nossa vida física. Eu vivo para Deus todos os dias. Eu vivo para Deus 24 horas por dia. Eu vivo mais para as coisas celestes do que para as coisas terrenas. Quando eu tenho esse tipo de comportamento, o mundo não tem influência na minha vida. Você está vivendo mais para as coisas deste mundo? Ou você está querendo viver um 2026 mais perto de Jesus? Talvez você queira viver esse ano de 2026 diferente. Eu quero ficar mais perto de Jesus. Eu quero ter um compromisso maior, eu quero me aprofundar mais. Mas talvez você fique com aquele pensamento que o inimigo joga na tua mente, que você não pode, que você é um pecador, que você faz coisas erradas e que você não pode servir a Deus. Aí você vem para a igreja um pouco desanimado, até para louvar é difícil. Mas deixa eu te falar algo. O Espírito Santo de Deus, ele pega tudo que está velho, tudo que está rompido, tudo que está quebrado e transforma em novo.
Filipenses 3, 13, 14 vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem um alvo para 2026? Você já parou na sua casa e traçou metas para o que você quer conquistar em dezembro deste ano? Você tem um objetivo para este ano? Ou você está como aquele pagodeiro, deixa a vida me levar? Você está no mar sem rumo? Sem direção? Você pode naufragar. Tem um velho ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Nós temos aqui um marinheiro de excelência, né, Fabinho? Rapaz, esse camarada eu vou te contar. Pode falar, Fabinho? O Fabinho, ele é piloto de submarino. Eu não sei se teria coragem de descer num trem daquele, não. E mar calmo não faz bom marinheiro. Mas como assim, Tiago? Eu preciso passar por algumas turbulências? Precisa. Ah, se precisa. Preciso de ondas grandes tocando o meu barco a ponto de afundar? Precisa, irmão. Sabe por quê? O ser humano é cômodo demais. Se você está com a sua vidinha tranquila, aquele saláriozinho que cai na conta todo mês, está com a sua continha paga, aí você senta naquele sofazão, né? Liga aquela televisão e começa a ver o Globo Esporte, tá tudo dando certo, Flamengo campeão, é uma maravilha. Não tem dívida, não tem mais nada para fazer, e daqui a pouco você vai pensar: ô terra, ô céus, eu não tenho mais objetivo nenhum aqui, pode me levar, ou pode me levar para cima ou para baixo. Eu acredito que ninguém quer ir para baixo, né? Mas se você se entregar e se você abrir mão, vai acabar. Qual o seu objetivo? O que você quer fazer neste ano? Já colocou nas mãos de Deus? Já entregou o seu plano, o seu projeto deste ano de 2026 nas mãos daquele que pode todas as coisas? Eu estou com uma expectativa muito grande desse ano. Porém, alguns sabem aqui que eu trabalho numa empresa de saúde que está mal das pernas. Está passando no RJ, né? Está dando tudo errado. Má administração, afundaram, diretores ricos, e os funcionários estão mais para lá do que para cá. A outra empresa que eu trabalho, vão mandar embora terça-feira todo mundo. Mas a minha vida, meus irmãos, não está na mão de empresa nenhuma, não está na mão da Unimed, não está na mão de empresa, de diretor. A minha vida está nas mãos de Deus. E Ele pode fazer o impossível acontecer. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer o impossível? Quando Neemias estava ali reconstruindo os muros,
aquelas pedras queimadas. Apareceu uns vascaínos lá, entendeu? Falou, rapaz, você não vai conseguir reconstruir com esses tijolos quebrados aí, não. E Neemias, ele falou, rapaz, você não sabe como é que eu vou fazer. E aí Neemias começou devagarinho, reconstruindo, caladinho. E aqueles camaradas lá falaram, desce aí que eu quero te mostrar aqui. E Neemias falou, eu vou descer para discutir com segunda divisão? Tô fora. Deixa eu fazer o que é proposto a fazer. E eu dou um conselho para vocês aqui. Não perca seu tempo discutindo com coisas que não vai te trazer nada. Faça o que Deus te propôs a fazer. Tem que reconstruir? Reconstrói. Eu sei que vocês têm uma obrinha lá na sua casa que tem que fazer. Eu tenho na minha. Eu sei que quando você olha para o seu quintal, você fala, ih, rapaz, tem que mexer nisso. Vou gastar um dinheiro aqui. Mas, se você for deixando para lá, aquela obrinha vira um obrão. Daqui a pouco você vai lá para o empréstimo do Lula de 30 mil para reconstruir tudo. E aí fica devendo 60 e depois não paga mais. E vai para o SPC, para o NP, e vai... Já era. Meu amigo, faça o que tem que ser feito. Mete a mão lá. Mas eu não sei fazer. Rapaz, você não sabe virar um traço de cimento. Você não sabe cortar um piso? Quantos homens aqui, aqueles homens que reparam tudo em casa? Levanta a mão aí. Você sabe mesmo que a minha esposa, ela vê esses negócios de internet e acha que o Tiago faz. Ela manda vídeo, né, amor? Só inventa trem doido. Aí vai eu assistir aquele vídeo e daqui a pouco tá eu fazendo trem lá. E aí, meu amigo, a Neemias da história vem fazendo a fiscalização, sabe? Já começa a pontuar. Você podia melhorar aqui. Ai, meus irmãos, se nós não metermos a mão na massa e fazer, ninguém vai fazer por nós. Na vida espiritual é assim também. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não abrirmos a palavra, se nós não estudarmos a palavra, se nós ficarmos escutando essas músicas aí de traição, de Gustavo Lima, não sei nem quem é que está mais no hype aí da moda, nós ficarmos assistindo aqueles vídeos de Virgínia, de não sei o que, de Netflix pra lá, de Prime pra cá, dorama, negócio de dorama, você vai ficar perdendo tempo com isso, meu irmão. Vigia, varão. Vigia, varoa. Perca seu tempo com as coisas que são eternas. Porque o inimigo, ele traça as estratégias para nos tirar da presença de Deus. E você não vai traçar nenhuma estratégia para ficar na presença de Deus? Você não vai traçar um trajeto para permanecer firme? Se você não está fazendo isso, eu vou te falar que o inimigo está traçando planos, rodeando sua casa, observando as brechas, e na hora certa ele vai atacar. E se você não estiver preparado, vai cair. Esteja firme com Deus.
2026, ano de grandes realizações, tanto para nós quanto para o mundo. Temos Copa do Mundo, temos eleições, e quando a gente perceber, já é dezembro e você está olhando o preço do Chester de novo. E vou dar uma dica para você. Vai ver o preço do Chester agora. Se você tiver um freezer, já compra, já fica para dezembro. Tá baratinho agora, validade é longa. Compra, você é bobo, rapaz. Vai saber a inflação no final do ano que vem, desse ano. E vocês sabem que o Chester está caro. As coisas deste mundo, quem viveu na década de 80, 90 aí, viveu grandes inflações. Não é verdade, pai? Você comprava um gás hoje e amanhã já era. Hein, Mohamed? Você comprava Hein, o Rivaldo trabalhando em comércio, né, Rivaldão? Você comprava algo agora e o outro dia já era um outro preço. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Dê valor às coisas que são eternas. Dê valor às coisas que não são perecíveis, que não têm prazo de validade. Gaste tempo com Deus. Faça o teu devocional, o teu jejum, a tua oração. Faça isso como um compromisso, meus irmãos. Busquem a Deus de todo o seu coração. Não coloque seu coração, a sua mente nas coisas deste mundo, não. Porque tudo isso vai passar e vai passar muito rápido. Se temos a mentalidade de Cristo, temos que andar como Cristo andou. Ah, Tiago, mas eu não sou Jesus. Eu não tenho muita paciência com aquele vizinho, não. Você está mais perto de Jesus? Você está fazendo as coisas que Jesus fazia? Quanto mais tempo nós passamos com alguém, mais parecido com esse alguém nós somos. Eu acredito que você tenha tido uma amizade que te influenciou para coisa negativa. Todos nós já tivemos isso. Reflita. Se você tivesse seguido essa amizade até hoje, onde você estaria? Será que você teria essa família que você tem hoje? Como seria a sua história? Que tipo de amizade você está nutrindo? Que tipo de comportamento você está tendo no seu dia a dia? Jesus está presente no seu dia a dia? E nesta noite, meus irmãos, nós temos essa oportunidade. Que seja um marco para você, que seja uma decisão, que seja algo que você esteja convicto. Este ano será diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou estar perto de Jesus. Eu vou viver com Jesus. Eu vou renunciar às coisas deste mundo. Eu vou pegar os trejeitos de Jesus. Eu vou querer ser como Jesus. Meus irmãos, que este ano de 2026 seja um ano maravilhoso para você e para sua casa. Seja um ano de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não estiver perto de Jesus, o mundo vai te derrubar. E não está de brincadeira. Ele vai te jogar no chão. E vai ser difícil se levantar.
tome uma decisão. Eu vou fazer esse ano diferente. Eu vou me aprofundar. Eu vou buscar. Eu vou acordar de madrugada. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou cortar essas coisas que tiram meu tempo e vou dedicar mais o meu tempo para Jesus. Você quer fazer esse voto? É uma coisa séria. Você quer realmente dedicar esse ano de 2026 para Deus? Porque para nós termos as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente. Paulo fala isso no versículo. Renovem as suas mentes para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como assim renovar a minha mente? Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, que é Jesus. Eu tenho um alvo, que é ser mais parecido com Jesus. Eu quero terminar este ano de 2026 mais parecidos com Jesus. Você quer isso? Você quer fazer esse voto com Deus de ser mais parecido com Cristo? Você quer terminar este ano de 2026 diferente? Tome uma atitude. Não viva com os velhos hábitos. Não viva com aquela velha rotina que te levava ao pecado. Rompe isso, meu irmão. Repreende isso no nome de Jesus. Quem já viu um vídeo daqueles fósforos, uma sequência de fósforo pegando fogo? Mas de repente, um fósforo desce. Interrompeu a sequência. Faça isso na tua vida. Se as coisas ruins estão acontecendo em cadeias, em sequência, puxa esse fósforo para baixo. Não permita que isso continue na sua geração, nos seus filhos, nos seus netos. Em nome de Jesus, meu irmão. Tome uma atitude. Reaja. Lute. Conquiste. Porque pessoas vão vir até nós e vão falar: rapaz, mas aquela terra é de gigante. A gente nunca vai conseguir conquistar aquilo. Mas Josué falou: a gente não está indo com nossas forças, a gente não está indo com os nossos braços, nós estamos indo tomar a terra prometida, é no nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que luta por nós, é Ele que batalha por nós. Mas se eu mantiver os velhos hábitos, se eu não trazer Jesus para perto, eu vou dar brecha, o inimigo vai entrar e não vai dar certo. Para eu querer e viver as bênçãos de Deus na minha vida, eu preciso renovar a minha mente. Renove a sua mente. Metanoia, renove a sua mente. Viva as coisas eternas e não as coisas perecíveis. Amém, meus irmãos?